Quero dizer aqui da minha alegria em poder estar aqui com os irmãos nesta noite, participando desse congresso de avivamento. Sinto-me extremamente honrado pelo convite do pastor Ednilson. Prazer conhecê-lo, que Deus abençoe o senhor. Nós tivemos contato algumas vezes pelo WhatsApp e as referências do Senhor através do pastor Jean Porto são as melhores. Eu desejo que essa igreja continue prosperando sobre a sua direção e que o Senhor seja presente em cada culto aqui nesse lugar e que esta igreja seja um paradigma, um referencial para essa região. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu fico feliz de poder estar aqui com minha esposa, a irmã Gisele. Dificilmente a gente consegue estar junto, porque quando tem algumas oportunidades de sair, geralmente ela não pode estar, porque nós temos um time de futebol lá em casa e complica, né? Mas eu estou feliz em poder estar aqui com ela. E também de poder rever aqui e estar com o pastor Heber Porto, que nos antecedeu. É um amigo de longa data. O pastor Heber, quando nos conhecemos em 2001, ele estava retornando dos Estados Unidos e foi amor à primeira vista. E desde lá nós comungamos de uma amizade, de uma comunhão com a família toda, né? Com ele, com o Jean, com os pais deles, né? E eu sou grato a Deus pela vida dele. Ele é pastor lá em Guaratuba, não congregamos na mesma igreja, mas admiramos a pessoa e a obra que Deus tem na vida dele. Feliz em rever ali o Alisson, que está junto, né? O Joãozinho, que já me deu um presente ali. E eu estou muito grato em poder estar ministrando aqui nessa noite. Eu tenho certeza que aquilo que Deus já falou aqui preencheu parte do seu coração, mas como ainda o congresso não se encerrou, eu tenho por certo que Deus ainda tem algo a ministrar em nossas vidas. E para tanto eu quero respeitar uma sinalização divina e procurar transmitir aquilo que o Espírito Santo me emprestou para vos falar nessa noite. Para tanto, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias num livro muito conhecido, muito difundido, muito pregado e muito estudado, que é o livro de um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, o profeta Jeremias. Não é Gemerias, viu, irmão? É Jeremias. Capítulo 18. Se você é crente, você sabe o que está escrito lá, né? Eu quero ler os 6 primeiros versículos desse capítulo e, sequencialmente, eu quero ler alguns versículos no capítulo 19. Se você encontrou o texto, você diz glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor, que é infalível, imutável e inerrante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos do capítulo 19 e, na sequência, os versículos 10 e 11, que diz assim: assim disse o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Enom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser, e dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Verso 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Amém? Amém. Pesado, né? Difícil. Eu acredito, irmãos, que é dispensável qualquer tipo de palavra introdutória para descrever a história deste personagem. Haja vista que ele é um dos mais proeminentes personagens dentro do contexto bíblico. Vale destacar que Jeremias talvez tenha tido a missão mais desafiadora entre todos os profetas do Antigo Testamento. E olhe que eu estou falando de um homem que profetizou no mesmo tempo em que seus 2 contemporâneos mais eminentes profetizaram, Daniel e Ezequiel. Lembrando que Daniel, ele exerceu o seu ministério profético dentro do palácio real na Babilônia. E Ezequiel teve a missão de profetizar entre os judeus que foram levados cativos para trabalhar na mão de obra escrava. Portanto, Jeremias, que iniciou o seu ministério e que fora chamado por Deus ainda muito jovem, desempenhou toda a sua função profética antes ainda da invasão babilônica a Jerusalém. Foi ele o responsável em profetizar, em anunciar o juízo de Deus para a nação de Israel. E mesmo depois das 3 deportações, das 3 invasões babilônicas a Jerusalém, e estando a cidade completamente arrasada, Jeremias continuou profetizando entre o povo que havia ficado na cidade, mesmo eles estando em grande miséria, na mais terrível assolação, a ponto de o próprio profeta, no livro das suas lamentações, dizer que a Virgem de Israel,
a outrora populosa cidade, a mais formosa entre todas, estava destruída, resumido a ruínas. Essa foi a missão deste homem, que teve como por princípio respeitar e entender tudo aquilo que o Senhor lhe transmitia. E quando nós olhamos para a estrutura textual desses 2 capítulos que nós acabamos de ler, nós percebemos que neles existem 2 mensagens, e que talvez tenha sido as 2 mensagens mais difíceis que este homem pregou em todo o seu ministério. Porque Jeremias teve que retratar para o povo a realidade em que eles se encontravam. E quando nós olhamos para o contexto histórico deste período pós-cativeiro, pós-babilônico, nós percebemos que Israel, depois da divisão do reino entre tribos do norte e 2 tribos do sul, quando o filho de Salomão, Jotão, através da sua soberba, deixou com que o reino fosse dividido, a nação de Judá, bem como a nação de Israel, o reino do norte, mergulharam em uma depravação moral, mergulharam na idolatria, corromperam os seus corações e viveram na mais dissoluta miséria espiritual, se distanciando da promessa e dos valores que Deus havia estabelecido para este povo. Se você analisar comigo, você vai lembrar que o desejo de Deus para o povo que Ele havia escolhido foi para que eles vivessem em comunhão com Deus. E Deus havia estabelecido uma promessa para este povo, para que eles se tornassem uma nação de reis e de sacerdote. O que significa isso, pastor? Significa que a promessa que Deus havia estabelecido para Israel fosse para que aquele povo reinasse sobre todas as nações da terra. E a única ressalva feita por Deus para que eles se apropriassem dessa bênção designadas por Deus, era para que eles se mantivessem na presença de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, e entendendo que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro e o único que deveria ser adorado entre todos os deuses que eram adorados na terra. Mas o que nós percebemos é que, enquanto Deus, Ele sempre quis se aproximar do seu povo e manter um contato direto com o seu povo, prova disso é que quando Salomão, ele concluiu a construção do templo, diz a Bíblia que Salomão, ele ora a Deus e entrega aquele lugar para Deus. E a Bíblia diz que depois que Salomão ora, Deus responde com fogo e diz a Salomão: eu estou hoje te ouvindo e estou aceitando esse lugar para a casa de adoração. E Deus então diz para Salomão: neste lugar, nesta cidade, o meu nome será exaltado, o meu nome será adorado, o meu nome será reverenciado. Significa que naquele momento Deus estava mantendo ou estava estabelecendo uma conexão direta com aquele povo em virtude daquilo que Salomão havia feito. Então, querido, a intenção de Deus ao receber e aceitar aquele templo era para que o povo
tivesse em mente que quando eles buscassem a Deus, Deus se manifestaria para eles, a ponto de o próprio Deus dizer em tese, no capítulo 7 de 2 Crônicas, capítulo 7, ainda que não haja chuva, ainda que haja escassez, ainda que falte mantimento, ainda que existam coisas terríveis acontecendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei essa terra. O desejo de Deus para Israel foi sempre de estar em contato com aquele povo. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque Deus manda fazer isso e dizer para você que o desejo de Deus para a tua vida é que você se mantenha conectado com Ele. Esse é o desejo de Deus. E Jeremias, então, após perceber todo esse cenário e saber que o povo estava distante dos conselhos e dos valores de Deus, eles recebem de Deus, através de Jeremias, uma exortação profética. E o que Deus faz é levar Jeremias até um lugar chamado a Casa do Oleiro. Para nós retratarmos esse cenário, vale lembrar que essa Casa do Oleiro ficava na região mais profunda do Vale de Enom, aquilo que era chamado de fundo de vale. As olarias geralmente ficavam naquele local em razão do material ali recolhido para a confecção desses utensílios de barro. Segundo arqueólogos, dizem que o material que ali era extraído era o mais apropriado, era o melhor a ser utilizado na confecção de utensílios de barro. E evidentemente, se existiam ali, naquele fundo de vale, olarias, existiam também as fornalhas que eram usadas para a secagem dos vasos. Então, era natural que, se existiam fornalhas, era natural que essas fornalhas fossem alimentadas por fogo. Então, era possível ver na paisagem intensas labaredas de fogo que ali faziam a secagem deste material. Este lugar também era peculiar e conhecido porque, já nesse tempo, o Vale de Enom era o aterro sanitário de Jerusalém. As pessoas depositavam ali os resíduos que elas dispensavam das suas residências naquele local. Segundo a história bíblica, alguns dizem que até restos de animais e restos de cadáveres de indigentes e de pessoas que eram portadoras de doenças infecto-contagiosas, eram lançadas ali, porque aquele lugar tinha essa propriedade. E o lixo acumulado e deixado ali também era incinerado por intensas chamas. Outra característica do Vale de Enom é que os adoradores de Baal e de Moloque erigiam ali os seus altares para os seus sacrifícios. Essa era uma prática que acontecia antes mesmo da conquista da terra pelos cananeus. E, evidentemente, se existiam ali altares, se existiam sacrifícios, também existiam ali chamas ardentes. Então, segundo aquilo que a história bíblica diz, quando se olhava do alto da cidade de Jerusalém para a profundidade da extensão do vale, o que se via era uma cena aterrorizante, porque a única coisa que se enxergavam eram labaredas inextinguíveis de fogo, a ponto de muitas pessoas não terem coragem
de ir até aquele lugar, porque diziam que aquele lugar era um lugar de maldição. Alguns historiadores dizem que esse lugar também era chamado de Tofete, porque a palavra Tofete significa tambor, e os tambores ali eram tocados, eram usados para que os gritos das crianças que eram sacrificados nos altares de Baal e de Moloque para serem abafados. Então, as pessoas tinham uma certa repugnância com relação a este lugar. Mas para retratar a realidade em que vivia o povo de Israel, o povo de Judá, Deus fala com Jeremias e diz para que Jeremias descesse até a casa do oleiro. E evidentemente, irmão, se as olarias ficavam no fundo do vale, Jeremias, para sair da cidade de Jerusalém e chegar até as olarias, ele precisava contemplar toda essa miséria que existia naquele lugar. Escute o que eu vou dizer para você. Todo o caminho que Deus traça em nossas vidas nunca será um caminho que será ladrilhado por flores. O caminho que Deus traça para nossas vidas, muitas vezes é necessário que nós passemos por lugares que nós mesmos não tenhamos vontade de estar, mas se a vontade de Deus é que nós cheguemos ao nosso objetivo, nós precisamos apenas mirar naquilo que Deus deseja, superar os obstáculos, superar as dificuldades e chegar aonde Deus quer nos levar. Quem sabe nessa noite eu estou falando para pessoas aqui que têm caminhado, têm passado por momentos de dificuldades, têm passado por estradas de aflição, mas tenha certeza que quando você chegar no lugar aonde Deus determinou para a sua vida, Deus revelará para você aquilo que Ele quer que você veja. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E chegando na casa do oleiro, evidentemente que Deus tinha algo a mostrar para Jeremias através daquela cena. E a primeira coisa que eu consigo observar nesse local é que Deus vai mostrar para Jeremias exatamente o momento em que o povo de Deus se encontrava. Porque a Bíblia vai dizer que Jeremias começa a olhar para um oleiro que está realizando a sua obra sobre as rodas. E a Bíblia vai dizer que aquele homem estava confeccionando um vaso, e esse vaso era de barro. Repita, por favor, o vaso era de barro. E diz a Bíblia que Jeremias, ao contemplar essa cena do oleiro confeccionando sobre as rodas um vaso de barro, diz o texto que aquele vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. A tradução mais correta, mais apropriada aqui é a palavra desfez-se. A Bíblia está dizendo que Jeremias, ao olhar para essa cena, ele percebe que o vaso que o oleiro estava fazendo se desfez-se na sua mão. Porém, a Bíblia vai dizer que Jeremias, ao contemplar esta visão, ele percebe que aquele vaso que está se desfazendo nas mãos de oleiro e se quebrando, diz o texto que o oleiro pega o mesmo barro, na mesma roda, e faz um vaso de acordo com a sua vontade, com o desejo. E Deus então diz para Jeremias: Jeremias, assim como esse vaso é nas mãos do oleiro, que se desfez e o oleiro refez,
eu poderei fazer o mesmo com a casa de Israel. O que Deus estava dizendo para Jeremias é o seguinte: Jeremias, o meu povo tem se corrompido, o meu povo tem andado por caminhos tortuosos, o meu povo tem se distanciado da minha presença, mas eles ainda estão nas minhas mãos, e enquanto eles estão nas minhas mãos, eu estou modelando, eu estou ornando, eu estou fazendo, eu estou deixando do jeito que eu quero. O que Deus estava transmitindo a Jeremias era o seguinte: se este povo que anda por caminhos tortuosos voltar para a minha presença e buscar a minha face, eles ainda estando nas minhas mãos, eles ainda são moldáveis, o barro ainda está umedecido, ele consegue ser trabalhado, e tudo o que Deus queria era que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltassem para Deus. Esse era o desejo de Deus para a nação de Israel. O que Deus estava mostrando para Jeremias naquele local é que Deus é um Deus de infinitas oportunidades. Significa, irmão, que Deus sempre está dando-nos oportunidade. Escute o que eu vou dizer para você, preste atenção, porque aquilo que eu estou falando para você é profético. O momento que nós estamos vivendo é um momento que ainda Deus está nos dando oportunidades. Deus está dizendo: Jeremias, este povo está nas minhas mãos, e enquanto eles estão nas minhas mãos, eu estou dizendo para eles: ainda há uma chance, ainda há possibilidades, ainda há tempo de se converter e de voltar-se para mim. Mas o versículo 8 e o versículo 10 do capítulo 18, Deus vai dizer assim: olha, se esta nação, se este povo que está falando contra mim se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer a eles. Porém, se o meu povo não se arrepender diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe fazia. Perceba que Deus está dizendo que nas suas mãos, escute, nas mãos de Deus existem duas sentenças. Deus está dizendo: se eles se arrependerem do seu pecado, o mal que eu intentava fazer, eu não farei mais. Mas se eles não se arrepender, o bem que eu intentava fazer, também não farei mais. Significa que o bem e o mal estão nas mãos de Deus. O certo e o errado, o bom e o ruim, a bênção e a maldição. É por isso que em Deuteronômio 30, versículo 19, está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Olha o coração do nosso Deus, irmão. Ele mostra que existem dois caminhos. Ele mostra que existem duas alternativas e que nós escolhemos a alternativa que nós queremos seguir. Nós seguimos o caminho que nós queremos seguir, mas Ele nos sugere, dizendo: escolha o caminho da vida, porque o caminho da vida produz vida. O momento que nós estamos vivendo é um momento de oportunidades. Não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Quem sabe nessa noite você está diante de duas situações, de dois momentos, e não sabe para onde ir.
não sabe para onde seguir. Deus está te dando hoje a oportunidade de escolher o caminho que Ele determinou para a sua vida. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não foi por mim. Essa é a oportunidade que Deus estava dando. Só que o povo tinha uma conduta. O povo de Israel vivia debaixo de uma conduta, de um comportamento. E esse comportamento não era alterado. Eles não mudavam o seu comportamento. Era o profeta falando, era o profeta determinando as palavras que Deus havia deixado para ele, era o profeta dizendo o que Deus queria, mas eles estavam com a sua mente formada, eles estavam com a cabeça feita, eles tinham já uma opinião formada a respeito de Deus, a respeito da lei, a respeito dos seus ancestrais, a respeito da história daquele povo. E eles então dizem para Jeremias que eles não mudariam o comportamento deles, e eles andariam conforme a sua própria imaginação, e segundo o intento do seu próprio coração. Eles dizem que agora o que prevalecia na vida deles era aquilo que eles pensavam, era a maneira como eles formulavam os seus pensamentos. E o que é uma imaginação, irmão? Imaginação é a construção de uma ideia no intelecto, e isso se chama ideologia. Significa que os judeus que conviviam naquele momento, eles tinham uma ideologia formada. E eles diziam: nós vamos andar conforme o intuito do nosso coração. Significa que para eles a verdade divina não tinha mais valor. Significa que os preceitos da lei para eles não tinham mais valor. Eles diziam: agora nós andamos conforme aquilo que nós achamos correto. Significa que eles não viam mais verdade absoluta. Para eles tudo era relativo. Para eles tudo era normal. Para eles tudo era comum. E perceba, irmão, que o negócio aqui é tão grave, que eles estão adorando Baal e Moloque. Eles estavam sacrificando os seus filhos a um deus pagão, a deuses pagãos. Eles estavam acreditando mais nos deuses do paganismo, que exigiam sacrifícios humanos de seus próprios filhos para viver uma vida dissoluta, enquanto Deus está dizendo: vocês ainda estão na minha mão e eu tenho coisas gloriosas para fazer na vida de vocês. Mas quando o pecado cega, irmão, quando nós não conseguimos enxergar a verdade, as coisas que antigamente nós achávamos que eram incorretas, parece que ficaram normais. Tudo é relativizado. Infelizmente hoje no nosso meio, pastor, existem pessoas que estão querendo ressignificar a Bíblia. Estão relativizando a palavra, dizendo que ela tem que ser reinterpretada, porque do jeito que ela está ferindo algumas ideologias, algumas minorias. Mas a Bíblia que nós pregamos, a Bíblia que eu conheci ao aceitar Jesus, é a palavra de Deus viva, verdadeira, penetrante como uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que tem o poder de atingir a divisão da alma e do espírito. É a mesma palavra que permanece para sempre, que nunca será alterada. É a palavra viva de Deus. É por isso que Paulo diz em Gálatas: se mesmo que um anjo do céu pregue um outro evangelho que não o de Cristo, que seja anátema. O momento que nós estamos vivendo de relativismo, de ideologias que são lançadas a todo dia, a todo instante,
É uma maneira que o inimigo tem tentado de nos desvirtuar da essência da palavra de Deus. Mas eu estou aqui nessa noite debaixo da autoridade de Deus para te orientar e para te dizer que nós continuaremos pregando a palavra como ela é. A verdade bíblica vai prevalecer. Essa era a conduta deste povo. Nada mais era pecado, nada mais era errado. Sacrificar os filhos para um Deus pagão não era mais problema. E Deus dizia: vocês estão fazendo coisas que eu nunca mandei vocês fazer. E quando eles são confrontados pelo profeta, surge então uma reação hipócrita. Esse povo então responde a Jeremias, quando Jeremias diz: olha, vocês estão nas mãos de Deus, e Deus está dizendo: se convertam, voltem para o caminho. E eles dizem: não, nós não te ouviremos, Jeremias, porque não é a tua palavra que prevalece. O que prevalece é a lei do sacerdote. O que prevalece é o conselho do sábio. O que prevalece, Jeremias, é a palavra do profeta. Mas eles não criam mais nesses símbolos. Eles não criam mais nessa verdade. Eles mesmos diziam: nós vamos andar conforme as nossas próprias imaginações. Mas quando a palavra confronta, para justificar os seus erros, eles dizem: Jeremias, a tua palavra não tem valor, porque é a palavra do profeta que vale, não é você. É a lei do sacerdote, é o conselho do sábio. Muitas pessoas, para justificar uma vida errante, justificam os seus erros baseados na palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje que dizem que não congregam mais, porque agora não é necessário mais congregar, porque elas são a igreja, e deixam de estar na igreja, porque dizem ser a igreja. Mas eu nunca li na Bíblia que eu sou a igreja. A orientação que Paulo nos dá é que eu e você somos o corpo, e o corpo forma a igreja. Esse negócio de pessoas que estão deixando de estar na igreja e dizendo que não vão na igreja porque são a igreja, é papo furado. Não existe uma igreja individual. A igreja só se solidifica quando nós, como corpo, entendemos que nós somos a igreja de Cristo. O resto é hipocrisia. Mas as palavras de Jeremias, ao falar para o povo um confronto desse, evidentemente a sua mensagem não seria ouvida. E o que a gente percebe nesse texto, dentro desse contexto, é que a mensagem de Jeremias era tão dura, tão difícil, que a eles serem confrontados pela palavra de Jeremias, eles tiveram a intenção de matar o profeta, de destruir a sua vida. E eles diziam: vamos maquinar um mal contra este homem, que fica profetizando coisas contra a nossa vida, dizendo que nós precisamos ser remodelados, que nós precisamos ser refeitos. Nós sabemos que nós estamos nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que eles diziam que iriam ferir Jeremias com a língua, eles iriam difamar Jeremias, eles iriam pichotar o nome de Jeremias. E o desejo daquele povo, daquela gente, era matar o profeta.
pelas afrontas que eles diziam que Jeremias faziam para ele. É por isso que Jeremias, ao fechar o capítulo 18, ele faz uma coisa que costumeiramente Jeremias fazia, e que ele tem sido conhecido e chamado, dentro do contexto bíblico, por esse fato. A Bíblia diz que Jeremias, ao ouvir a afronta que ele recebeu do povo, ele foi a Deus lamentar. Não é à toa que a Bíblia diz que os historiadores, os teólogos dizem que Jeremias era o profeta chorão. E antes de encerrar o capítulo 18, ele, ao falar com Deus, ele diz: Senhor, esse povo não quer me ouvir. A mensagem que eu tenho pregado não tem surtido efeito. Eles não querem mais ouvir nada do que eu tenho dito. Eu tenho procurado fazer tudo para chamar a atenção deles, mas eles não querem. E Jeremias então diz para Deus: Deus, eu abro mão. Eu não quero mais pregar para essa gente. O Senhor faça o que o Senhor quiser. Destrua eles, faça o que o Senhor quiser. Eu não imploro, eu não rogo mais por eles. Jeremias estava abrindo mão daquilo que Deus havia lhe dado, porque ele entendia que aquilo que ele estava pregando não surtia efeito para o povo. Então ele achava que a sua mensagem não tinha significado, não tinha sentido, não tinha porquê. Então se inicia o capítulo 19, e o capítulo 19 começa com Deus respondendo ao lamento de Jeremias. E quem sabe Jeremias, ao ouvir a voz de Deus, ele possa ter pensado: Deus vai falar comigo e vai tentar acalmar o meu coração, e vai dizer que eu cumpri a minha missão, e que agora chega, e que não adianta mais, e que agora Deus vai resolver sozinho o problema desse povo, e vai me dar um descanso. Mas quando começa o capítulo 19, Deus falando com Jeremias, diz: Jeremias, agora você vai e compra uma botija de oleiro, compre um vaso de oleiro, e chame os anciãos do povo, chame os anciãos dos sacerdotes, e leve eles até a porta do sol, a entrada do vale de Inom. A porta do sol, também conhecido como a porta dos cacos, e leve eles até a porta do sol. E eu fico imaginando uma conjectura minha, irmãos, Jeremias pensando: mas se até aqui eu falei e eles não me ouviram, e eu estou dizendo que a palavra que Deus me entregou para eles é que ainda há tempo de recuperar o tempo perdido, de recuperar uma vida com Deus, e eles não estão aceitando, como que agora eu vou chamar esta gente e levar eles até esse lugar? Eu fico imaginando Jeremias tentando arrumar um jeito de convencer os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes a irem com ele até a porta do vale de Inom, para ele pregar alguma coisa para eles. E evidentemente, irmão, que aquilo que Deus estava pedindo para Jeremias era algo que iria mudar de nível, porque a realidade de Israel continuava a mesma. As pessoas continuavam distantes de Deus. Só que agora, a mensagem que Deus está dando para Jeremias não é a de uma visão de um oleiro que tem em suas mãos um vaso que está sendo modelado e que tem o barro umedecido que pode ainda ser refeito. Agora Deus está dizendo para Jeremias: pegue uma botija
de oleiro, uma botija enrijecida, uma botija preparada. Compre uma botija e leve até essas pessoas. E Deus diz para que Jeremias, ao chegar naquele lugar com os anciãos do povo e com os anciãos do sacerdote, ele quebrasse aquela botija na frente deles, e dizendo: olha, essa botija não pode mais ser refeita. Significa que Deus está dizendo para vocês que o tempo de se modelar acabou, o tempo de se refazer acabou. Agora é um novo momento, é um novo tempo, e vocês vão ter que entender esse tempo. Baseado nisso, irmãos, Deus me faz entender que aquele povo vivia uma realidade, mas que a mensagem do capítulo 18, ela revela um momento do povo diante de Deus. O momento em que o povo ainda está nas mãos de Deus. E enquanto eles estão nas mãos de Deus, Deus está dizendo: eu ainda posso mudar a história de vocês. O capítulo 19 começa com Deus falando com Jeremias, dizendo: vá até a porta do sol, pegue essa botija e quebre diante deles, e diga que esse vaso não pode mais ser refeito. Esse era um novo momento, era uma nova etapa. A realidade era a mesma, mas o momento mudou. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? É que a nossa mensagem, a nossa pregação, o nosso ministério, se nós queremos ter compromisso com Deus, vai chegar um momento que Deus vai exigir de nós um nível acima. Uma nova mensagem. Pastor, mas a mensagem que nós temos pregado hoje é uma mensagem legal. É uma mensagem boa. É uma mensagem atraente. Mas que efeito essa mensagem tem produzido? A mensagem do capítulo 18 era uma mensagem boa. Era uma mensagem divina. Era uma mensagem verdadeira. E por mais que o povo não recebesse a mensagem, o compromisso de Deus não era com o povo, era com a sua palavra. Foi isso que o próprio Deus disse a Jeremias no seu chamado: Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus não tem compromisso, irmão, com o povo que não quer ouvir. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Evidentemente que a palavra é direcionada para o povo, mas se as pessoas não querem dar ouvidos, a palavra de Deus permanece intacta. Não significa que, por eles não terem ouvido a mensagem do capítulo 18, ela foi inutilizada. A mensagem do capítulo 18, ela tinha um tempo, um momento. A mensagem do capítulo 19 era outra, um outro momento. A mensagem do capítulo 18 era flexível, era maleável, era oportunista, dava oportunidades. A mensagem do capítulo 19 era uma mensagem do juízo. Partindo desse princípio, eu pergunto uma coisa, e essa é uma pergunta retórica, não precisa você responder, você precisa apenas se questionar. Será que a mensagem que nós estamos pregando hoje condiz com a realidade que nós estamos vivendo? Será que essa mensagem que nós estamos pregando hoje, o tipo de mensagem que nós estamos pregando hoje,
ela condiz com esse momento, com esse tempo que nós estamos vivendo. Será que a nossa mensagem, ela tem confrontado ou tem confortado? Será que essa mensagem tem nos despertado ou tem nos feito dormir mais? Que tipo de mensagem nós estamos pregando para esse tempo que nós estamos vivendo? Que tipo de mensagem Jesus pregou? As pessoas, quando viram Jesus chegando, eles entendiam que Jesus estava vindo para estabelecer um reino humano. Mas quando Jesus anuncia o seu ministério após a prisão de João Batista, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas esperavam que Jesus pregasse uma mensagem para confrontar as autoridades romanas, para que o jugo de Roma saísse de Israel. Mas a mensagem de Jesus não tinha nada a ver com Roma. A mensagem de Jesus confrontava a mente legalista dos fariseus. A mensagem de Jesus não era para massagear o ego dos legalistas e dos religiosos. O primeiro sermão que Jesus pregou não foi para elogiar classes religiosas e sacerdotais. A primeira mensagem que Jesus pregou dizia respeito às pessoas que estavam feridas por dentro. É por isso que Jesus começou o seu primeiro sermão dizendo: bem-aventurados. Que mensagem os apóstolos pregaram? Que tipo de mensagem eles pregaram? Que tipo de mensagem os heróis da fé pregaram? Spurgeon, Moody, Wesley, mais recentemente, Billy Graham, Swagger. Que mensagem esses homens pregaram? Mas quando você olha para a história da igreja, desde o início do seu nascedouro até hoje, você percebe que a mensagem desses homens, elas se encaixavam como uma luva para o seu tempo. Ninguém pregava para alegrar o coração de ninguém. Ninguém pregava para ter o seu ego inflado. Ninguém pregava para se sentir bem. Eles pregavam pela necessidade do Evangelho. Eu, um tempo atrás, estava em Londres e eu fui até a igreja de John Wesley. E eu tive o privilégio de conhecer o museu de John Wesley, a sua casa. E quando eu entrei naquele lugar, eu fiquei impactado. Porque aquele homem respirava o Evangelho. O desejo daquele homem era pregar, 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 ganhar almas para Jesus. E as mensagens que John Wesley pregavam eram mensagens que chocavam as pessoas, que faziam as pessoas entender que o Evangelho é muito mais do que uma vida confortável. Que o Evangelho, irmão, é uma necessidade para nós irmos para o céu, para nós termos uma vida com Deus. Que tipo de mensagem nós estamos pregando hoje? Que tipo de mensagem Paulo pregava? Ele mesmo diz: olha, a minha mensagem, ela não é recheada de sabedoria ou de empolgação, mas a minha mensagem é norteada pelo poder do Espírito Santo de Deus.
E ele orienta Timóteo em uma das suas cartas, dizendo: Timóteo, nos últimos dias os tempos serão difíceis. Porém, tu pregues a palavra, porque se tu fizeres assim, salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Eu não vim aqui, irmão, em hipótese alguma, te exortar, ou querer trazer algum tipo de exortação para uma igreja que eu sei que é muito bem pastoreada. Mas eu venho aqui com muito temor e tremor, irmão. Porque como pastor, e tendo uma vida secular, cotidiana, e indo por alguns lugares, muito bem atento a tudo que tem acontecido no nosso dia a dia, eu tenho uma grande preocupação. Porque o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil. É um momento crítico. E talvez hoje escute o que eu vou dizer para você. Talvez hoje pelas comodidades, pelas facilidades, hoje ser evangélico é muito legal. Eu tenho 51 anos. E eu tenho uns 35 de crente. Eu sou do tempo, pastor Ednilson, que sair com uma Bíblia debaixo do braço era motivo de ser debochado. Eu sou do tempo em que eu saía pela manhã com amigos para ir para a igreja 1, 2 horas antes de começar a escola dominical no domingo, para orar. E enquanto eu saía com os amigos para ir para a igreja, amigos de escola, de trabalho, saíam dos bailões de Guaratuba. E enquanto nós, com a nossa biblinha debaixo do braço, íamos para a igreja, encontrávamos essas pessoas, elas começavam a debochar de nós. E eu tenho certeza que você, que é mais antigo na fé, alguém já disse que você usa o desodorante de crente, porque vive debaixo do sovaco. Eu sou do tempo, irmão, que no culto de doutrina as portas se fechavam. E eram 1, 2 horas de oração para depois ter uma palavra. E o céu baixava no local. Eu sou do tempo, queridos, em que ser crente era motivo de chacota. Hoje não. Hoje ser crente é ser popular. Hoje ser crente traz alguns benefícios. Mas o momento que nós estamos vivendo está nos estatizando. Nós estamos ficando estáticos. E o perigo que eu acho que nós estamos correndo, irmãos, é de nós negligenciarmos a fé e acabarmos como Eutico dormindo na janela. Eu só estou aqui, irmão, pregando com essa preocupação, porque eu sei da importância de um congresso, de um evento, e que esse evento tem como tema a gente estar no nível a mais. Mas a gente, para estar no nível a mais, a gente não pode estar do mesmo jeito. A gente não vai subir um degrau se a gente não mexer o pé. É por isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 11, versículo 3, se não me falha a memória, diz: ó, chegou a hora de a gente despertar do sono, porque a salvação que eu aceitei lá atrás agora está mais perto, está mais próxima.
Significa, irmão, que nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos estar acordados para aquilo que está acontecendo no mundo. E será que a nossa mensagem, ela condiz com esse momento? Ou será que nós estamos dispostos a fazer uma reflexão, olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, o que eu preciso fazer para subir esse nível a mais? Porque daqui a pouco, irmão, daqui a pouco Deus vai exigir de você. Daqui a pouco Deus vai dizer: então nós vamos subir de nível, então se prepare para esse nível. Se prepare. Está chegando o tempo de nós termos uma voz profética. Está chegando o tempo em que a nossa palavra tem que ter autoridade para quebrar grilhões, para destruir cadeias. Deus está te forjando, porque Deus espera de você, nesse tempo, uma atitude de quem sabe que você vai abrir a sua boca e coisas extraordinárias vão acontecer, porque esse momento exige isso. Está pesado, irmão? Amém? Segundo, o tempo que nós estamos vivendo exige uma mensagem mais substancial, uma mensagem mais contundente, porque o vaso nas mãos do oleiro nos diz que há um tempo de flexibilidade. É o texto que diz isso. Só que o vaso nas mãos do profeta diz que o tempo de flexibilidade acabou. E que vai chegar o tempo de quebrar a botija. É uma outra mensagem. E essa flexibilidade que eu estou falando não diz respeito à essência da palavra. Essa flexibilidade diz respeito à conduta do homem, do barro. Porque o oleiro é o mesmo. O barro que é o mesmo que está sendo moldado. Não é o oleiro que mudou. O oleiro permanece o mesmo. Jeremias estava dizendo para esse povo o seguinte: aquele Deus que escolheu essa nação, o Deus que separou esse povo, escolheu um povo como peculiaridade sua, o Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo misericordioso. Deus não mudou, irmão. O que mudou foi o formato do vaso. Ah, se assim não dá certo, agora eu vou fazer do meu jeito, porque Deus sabe o jeito que tem que ser feito para que as coisas funcionem. Deus sabe o que é preciso ser feito na tua vida para que as coisas na tua vida funcionem. Você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Irmão, escute, nós temos um Deus tão maravilhoso. Nós temos um Deus tão extraordinário, que o próprio Jeremias vai dizer que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos. E que a todo momento Ele está nos dando a oportunidade para a gente assumir a nossa posição. Para a gente assumir aquilo que a gente tem que ser diante de Deus. E eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que estão aqui a esse horário, e por mais que o pastor tenha dito que eu posso ir até meia-noite, eu já sei que são 10:30.
Mas eu sei que se você está aqui até agora me ouvindo, uma mensagem dura, pesada, carregada, como essa, é porque você sabe que aí dentro de você existe alguém que está habitando aí e que faz de você morada e que quer o melhor para a sua vida e quer fazer de você aquilo que Ele espera que você seja. Você, quem sabe, se olha no espelho, se vê e não consegue se entender. Mas o Espírito Santo que mora em você, Ele sabe, Ele te entende, e Ele sabe o que você pode fazer para o reino de Deus. Ele sabe o que você pode produzir. E Ele espera que você produza. E Ele espera que você seja um instrumento dEle. E que por mais que aquilo que Deus esteja lhe dando, para você realizar, possa ser algo que você não consiga discernir, ou não tenha coragem de fazer. Eu estou aqui profeticamente para te dizer que Deus espera que você faça tudo aquilo que Deus quer que você faça. Que você arregace as suas mangas e diga: Senhor, esse momento é difícil, eu sei que eu posso ser uma voz para essa nação. Eu sei que eu posso ser uma voz dentro da minha casa. Eu sei que eu posso ser uma voz para ajudar o meu pastor. Eu sei que eu posso reunir forças para colocar a mão no arado e dizer: eu posso servir ao Senhor com alegria e entender o que Deus quer de mim para este tempo. Ainda há uma flexibilidade, ainda há esse momento, esse tempo, essa hora. Só que esse tempo, irmão, exige algo mais substancial. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele vai dizer que ele desejava falar coisas mais substanciais para os hebreus, mas eles ainda não estavam preparados, porque eles estavam apenas se alimentando com o leite. Enquanto Deus queria dar coisas sólidas, comidas sólidas para ele. Eu estou acreditando, irmão, que a demanda desse tempo, deste momento que nós estamos vivendo, é que Deus vai derramar sobre a sua igreja alimento sólido. Você vai ser fortalecido, você vai ser nutrido pela palavra viva, poderosa de Deus. Ah, irmão, eu acredito, irmão, que a tua boca é um instrumento de Deus para ser profético nessa nação. Eu acredito, nós precisamos. Nós precisamos. Nós precisamos. Porque o que tem sido se construído aí fora é tudo aquilo que contraria os princípios, os valores que nós conhecemos. Se você olhar para a sociedade de uma maneira geral, você vai perceber que eles estão como esses habitantes de Jerusalém, que nada mais é pecado, que nada mais é problema, que os valores que nós conhecemos, os valores judaicos cristãos, têm sido uma afronta para eles, e todo instante nós vemos pessoas se levantando para destruir os valores que estão estabelecidos pela palavra de Deus. Eu trabalho no Detran, e alguns dias atrás eu fui surpreendido pelas informações cadastrais que aparecem lá para ser preenchido na renovação da CNH. E foi incluído no sistema, agora não apenas o nome da pessoa, mas o nome social. Não está lá apenas só pai e mãe, filiação.
Está lá agora a filiação afetiva 1 e filiação afetiva 2. Significa que se alguém chegar da minha frente, lá no balcão, e dizer assim: o meu nome não é mais João, o meu nome agora é Maria, eu tenho que pegar e colocar, porque se eu disser que eu não vou fazer, porque eu estou vendo João na minha frente, ele vai dizer: você está me recriminando, você é tóxico. Algumas coisas estão sendo colocadas goela abaixo na sociedade. E nós estamos passivamente aceitando. E a única arma que Deus tem para tentar bloquear as astutas ciladas do maligno nessa terra é a sua igreja. Somos nós. Nós não podemos deixar de pregar a verdade aqui. Nós não podemos pregar aqui que a Bíblia precisa ser ressignificada. Nós não podemos pregar aqui que não existe mais verdade absoluta, que a verdade depende daquilo que eu penso. Nós não podemos pregar aqui que Jesus não é o Salvador do mundo, que Jesus é apenas alguém que passou por essa terra e deixou um legado. Nós precisamos continuar pregando que Jesus salva, que só Jesus transforma, que só Jesus muda a vida, que só Jesus pode transformar situações. Nós precisamos continuar pregando que só existe uma verdade, e que essa verdade emana da cruz, e que essa verdade desceu do céu. Nós não podemos aceitar passivamente que aquilo que nós entendemos como os nossos valores sejam deturpados porque alguém não aceita o que nós pensamos, ou o que essa palavra diz. Essa palavra vai continuar existindo, irmão. Essa palavra vai continuar sendo verdadeira. E essa palavra vai continuar transformando vidas. Ela vai continuar. Escute o que eu vou dizer para você. Chegou o tempo que nós devemos assumir as grandes responsabilidades para que a palavra de Deus se cumpra. O que Jeremias desejava no final do capítulo 18 era tirar a responsabilidade sobre si e dizer: Deus, não dá mais, eles não me ouvem. Mas Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, até agora o vaso estava nas minhas mãos. A partir de agora, o vaso está nas tuas mãos. Oh, irmão, escute isso, que isso aqui é muito forte. Deus diz para Jeremias: Jeremias, o vaso está nas tuas mãos. Deus, irmão, Ele estabelece o juízo. Ele prepara o mensageiro. Ele dá a mensagem. Mas a mensagem só chega no povo através do mensageiro. O que Deus estava dizendo para Jeremias é assim: Jeremias, o meu juízo que você quer tanto que aconteça para os habitantes de Jerusalém só irá acontecer se você continuar pregando.
É Deus dizendo: Jeremias, não adianta se eximir da responsabilidade, a botija é para a tua mão, Jeremias. O vaso está nas tuas mãos. É você que precisa comprar o vaso. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Jeremias vai lá e compre o vaso. Senhor, me dá o vaso. Jeremias, você precisa comprar o vaso. Você precisa saber que tem um preço a ser pago. E você precisa entender que esse preço não é porque eu preciso de dinheiro, mas é que você precisa valorizar aquilo que eu estou te dando. E você precisa ir comprar o vaso, porque o vaso, irmão, não é um martelo do Thor que ele coloca a mão e... Deus diz a Jeremias: compre o vaso, conclame os anciãos e quebre o vaso diante deles. Ai, meu Deus. Nós temos visto tanta gente, irmãos, que nesse tempo tão difícil tem se mantido no anonimato, porque não estão querendo dar a cara a tapa, porque não estão querendo assumir as responsabilidades que precisam ser assumidas. Porque dizem que não adianta fazer nada, porque isso é uma coisa natural da humanidade. A pós-modernidade chegou e a gente tem que ter a mente aberta para entender que o tempo muda, o momento agora é outro. E não adianta o que a gente fazer, porque isso vai chegar e a gente vai ter que aceitar. Escute o que eu vou dizer para você, irmão. Os nossos filhos, e eu tenho quatro meninos, um mais bonitinho do que o outro. Todos eles puxaram a mãe, todos. Graças a Deus. E eu não quero sacrificar os meus filhos. Eu não quero pegá-los e colocá-los num altar a Baal, para que eles sejam sacrificados. Eu vinha conversando com minha esposa agora no caminho, sobre algumas questões, e a preocupação era essa. O que nós estamos dando para eles? Você tem dois, né? Vocês têm dois, né? Que legado nós estamos deixando para eles? E às vezes, pastor Ednilson, em virtude da minha situação com a minha esposa, do trabalho, precisamos deixá-los sozinhos em casa. E agora existem altares de Baal que podem ser acessados dentro da nossa casa. E se a gente não estiver atento, daqui a pouco, quando nós percebemos, eles já viraram sacrifício a deuses pagãos. Meu Deus, isso é forte. Por que eu estou falando isso, Jesus? E se a gente não cuidar dos nossos filhos? O meu menino de 14 anos, Nicolas, ele disse para mim que um dos assuntos mais falados
na sala de aula dele, é sobre a opção sexual. Ah, você o que é? Você é bi? Você é hétero? Você é homo? E se você dizer que você é hétero, você recebe um careta pela cara. E se a gente, como igreja, não se policiar, se como igreja nós não protegermos os nossos filhos, como disse o próprio Cristo, Jerusalém, quantas vezes eu quis protegê-los debaixo das minhas asas, como a galinha protege os pintainhos, mas vocês não quiseram. Irmão, escute o que eu vou dizer para você. Se hoje você está achando que eu estou falando uma mensagem dura, e pastor, eu orei muito para pregar o que eu estou pregando. E talvez muita gente não está nem aí para o que eu estou pregando. Está querendo até ir embora logo. E pouco me importa. O que Deus me deu não é compromisso comigo e nem com você. Como eu falei, o compromisso é com a palavra dele mesmo. Mas escute o que eu vou dizer para você, que dia é hoje? 3/9/2022. Escute bem, não sei se está gravado, né? Escute bem o que eu estou falando para você. Daqui a alguns anos, você que está prestando atenção em tudo que eu estou falando, escute o que eu estou falando para você. Daqui a alguns anos, você vai dizer assim, aquele pastor que eu nem lembro o nome, chato que Deus o livre. Tudo isso que está acontecendo, ele falou na minha igreja. E eu não estou falando isso porque vai acontecer, irmão. Eu estou falando isso porque está acontecendo e nós não estamos atentando. Está acontecendo. Cuide da sua casa, meu irmão e minha irmã, para que o seu filho não chegue lá com ideias desnorteadas, com ideologias, relativizando tudo. Cuide! Proteja o seu lar, proteja o seu rebanho. E eu falo isso, repito aqui, eu tenho 4, e 3 são pequenininhos, uma escadinha assim. E eu sei o que acontece com eles, porque todo dia é um problema. Não que eles sejam o problema, mas tem problema. E é difícil de mantê-los na igreja. Eu sou um pastor. É difícil de mantê-los na igreja. Porque há tanta coisa que seduz nesse mundo, tantas coisas que atraem nesse mundo. E se a gente não tiver o cuidado de fazer como Jó fazia, de orar e oferecer sacrifícios pelos seus filhos, pelos pecados que eles ainda não haviam nem cometidos, nós não perdemos, escute pelo amor de Deus, nós não podemos perder essa geração, porque essa geração serão arautos de Deus na terra. Se esta geração se perder, o que será da igreja nos próximos anos se Jesus não vir? Por último, irmão, eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas chegou o tempo em que Deus está nos desafiando a atingir um nível mais alto. Há um tempo que chega em que Deus nos desafia a atingir um nível mais alto. Não é esse o tema do congresso?
Paulo era um homem fantástico, extraordinário, Saulo de Tarso, né? Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, dupla cidadania, discípulo do maior líder religioso em Israel, Gamaliel. Fariseu segundo os preceitos da lei, superior a qualquer um no judaísmo, ele mesmo fala. Mas um dia ele teve um encontro com Deus. E Saulo de Tarso, que já era um homem extraordinário, ao ter esse encontro com Deus, ele diz: mas quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim, ainda antes que eu tivesse surgido no ventre da minha mãe, eu comecei a entender o que Deus queria de mim, a ponto de ele mesmo dizer: eu agora não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que me foi proposta. Enquanto ele era um Saulo com os seus valores judaicos, ele era alguém ótimo. Mas quando o Evangelho entrou em Paulo, ele subiu de nível. Ele deixou apenas de ser um hebreu, ele deixou de ser um fariseu, ele deixou de ser um seguidor da lei. Ele disse: agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu não vivo na carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. É um novo nível. Eu lembro-me aqui de Josué, o servo de Moisés, que era alguém extraordinário, como o servo de Moisés. Mas quando Moisés morreu, ele entrou em luto juntamente com o povo, e eles choravam. E quando se encerra o livro de Deuteronômio, você vê uma choradeira só. E o próprio Deus vai dizer assim: olha, depois que Moisés morreu, nunca se levantou um profeta como tal. E o povo chorava a morte de Moisés. Só que Moisés passou, irmão, e a obra de Deus não passou. Moisés foi chamado para um momento: tirar o povo do Egito e conduzir o povo pelo deserto, para se levar o povo à terra prometida. Precisava de um sucessor de Moisés, para um outro momento, para um outro estágio, para uma outra fase. E quando Deus levanta Josué, ele diz: Senhor, mas eu... Então Deus se revela para ele no seu livro, e a primeira coisa que a gente vê no livro de Josué é Deus falando com Josué, dizendo: ei, levanta-te, anima, não te mandei eu, não tenho te falado, você tem um compromisso comigo, você tem que conduzir o meu povo para um novo nível. Você tem que levar o meu povo desse nível de deserto para um nível de terra prometida. E eu vou dizer para você, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei e eu não te desampararei. Você vai possuir a terra que eu estou te dando, e tudo aquilo que você fizer prosperará. Eu quero profetizar na tua vida, irmão, que o nível que Deus vai te colocar será um nível de produtividade, será um nível de fertilidade, será um nível de abundância, se você acreditar que Deus está na tua vida. Daniel era um homem extraordinário, mas enquanto ele estava em Jerusalém, ele só era mais um jovem sábio, entre tantos outros. Deus tira ele de Jerusalém e coloca ele em outro nível. Nível Babilônia.
Só que lá na Babilônia, ele não era apenas mais um dos jovens sábios. Lá na Babilônia, o nível que Deus colocou Daniel fez dele ser governador da Babilônia. José era um jovem fantástico. Só que enquanto na casa de Jacó, ele era só mais um jovem sonhador. Então Deus arranca José da casa do seu pai, leva ele para o Egito. E lá no Egito ele sobe de nível. E quando ele sobe de nível, ele deixa de ser apenas um menino que sonhava. E agora ele não era apenas um menino sonhador, mas Deus, num novo nível que lhe deu, fez dele um interpretador de sonhos. E quando ele começa a interpretar sonhos, Deus faz dele o conselheiro principal do rei do Egito. Escute o que eu vou dizer para você. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de grandes conquistas, em que Deus te desafia a todo momento a você subir de nível, a deixar de ter aquela mensagem que você acha correta. E escute o que eu vou dizer para você. A mensagem que você tem pregado não deve ser conforme aquilo que você entende. Mas você precisa pedir para que Deus te revele aquilo que você precisa pregar. Você precisa pedir para Deus te colocar num nível para que quando você chegue no ambiente que você conviva, você entenda que você não é como qualquer um, mas Deus te colocou naquele lugar porque você tem um nível de excelência superior. O que Deus quer que você entenda através dessa simples mensagem é que o momento que nós estamos vivendo é um momento de nós nos entregarmos para Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não estou aqui para cumprir tabela. Eu não estou aqui apenas para fazer parte de um grupo de pessoas. Eu estou aqui porque eu quero ser um canal. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser um instrumento seu. Eu quero ser um arauto. Eu quero que onde quer que eu passe, a minha voz seja ouvida, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu sou portador das boas novas. Irmão, sabe o que é isso, irmão? Você é portador do Evangelho, das boas novas de Cristo ressurreto, do Cristo verdadeiro, do Cristo Deus Todo-Poderoso. Você é o portador dessa verdade. Mas para você atingir esse nível, você precisa entender que às vezes é preciso ser esmagado. É preciso sair da zona de conforto. Assim como Paulo saiu, assim como Josué saiu, assim como Daniel saiu, assim como José saiu. Deus quer te levar a lugares que talvez os seus olhos não consigam compreender, porque aquilo que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que Deus tem para as nossas vidas supera as nossas expectativas. Mas você precisa entender o processo de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Podemos orar? Vamos ficar de pé? Pesado, né, irmãos? Pela direção que o Espírito Santo de Deus me orienta,
eu quero te convidar nessa noite. Se você entende que esse momento é um momento delicado, e se você entende que você é uma voz profética para esse momento, se você entende isso, só se você entende, eu te convido a você assumir a responsabilidade. Não comigo, não com o pastor Ednilson, mas assumir a responsabilidade com Deus. De você se colocar, dar lugar para Deus e dizendo: Deus, eu entendo que eu sou uma voz profética para essa geração, para este momento. Se você entende assim, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, que eu quero orar pela tua vida. Mas, irmão, só se você entende. Charamastu Kandarai Tikandarama Surikandarama Surikai. Tikarama Surikandarai. Olha o compromisso que você está assumindo diante de Deus, não diante de pastores, de homens. Eu tenho certeza, escute o que eu vou dizer para você, por favor. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, para algumas pessoas, algumas chaves serão destravadas. Deus vai ativar em você algo novo, algo diferente. Você vai entender que a partir de hoje alguma coisa diferente está acontecendo na tua vida. Masuri Kala Suri Andarai. Não se surpreenda se a partir de hoje você estiver andando na rua e de repente Deus dizer: torne para o lugar de onde você veio, que eu tenho alguma coisa para realizar através da sua vida lá. Não se surpreenda se a partir de hoje você ser despertado na madrugada pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: busque a minha presença, porque eu quero te revelar algo a respeito de alguém. Ai, não se surpreenda, irmão, se a partir de hoje você estiver em algum culto e Deus dizer: vá até aquela pessoa e ministre sobre ela, porque está sendo derramado sobre ela a unção da cura. Não se surpreenda que se a partir de hoje você orar por alguém e a pessoa vomitar câncer, não se surpreenda. Não se surpreenda se a partir de hoje você abrir a sua boca e a sua palavra ser como uma flecha no alvo. Tem algo novo de Deus aqui para algumas pessoas que estão entendendo a necessidade deste momento. Chegou a hora de quebrar a vasilha. Chegou a hora de quebrar o vaso. Chegou a hora de um momento de mudança na vida de pessoas. Deus está te colocando em um novo nível.
Não se surpreenda se a partir de hoje você começar a caminhar e você não sentir mais os seus pés e pensar que você está voando. Eu entendo que nessa noite Deus está destravando coisas grandes na vida de pessoas aqui. Deus te chamou para as nações. Deus te chamou para as nações. Deus te escolheu para ser referencial. Você resplandecerá como luzeiro no mundo. Você vai marcar geração. Os teus filhos serão como rebentos que florescerão. Você verá a prosperidade da sua casa. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Algo sobrenatural acontecendo aqui nesta noite. Deus está mexendo contigo. Deus está mudando as tuas convicções. Deus está repaginando a tua mente. Deus está mudando a sua perspectiva a respeito do Evangelho. Deus está apimentando a tua mensagem. Deus está transformando a sua faquinha numa espada afiada. Ai, 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 Jesus. Eu profetizo que a partir de hoje você vai abrir a sua Bíblia e a palavra pulará, pipocará na sua mente. Ela vai ferver no seu coração e você vai sentir desejo de pregar a palavra em todos os lugares que você está. Não se surpreenda se você estiver caminhando em uma praça pública e o Espírito Santo dizer: para aqui e proclama a minha palavra. Não se surpreenda. Querido Deus, eu preguei a tua palavra, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor mandou eu falar, eu falei, Jesus. Me perdoe se eu falhei em alguma coisa, Senhor. O Senhor tem dito que tem me chamado para fazer a diferença. E eu só fiz aquilo que o Senhor pediu. Eu entendo o que o Senhor pediu. Eu quero nesta noite, Senhor, abençoar a vida do pastor Ednilson, toda a sua família, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, esta obra. Pai, eu tenho autoridade do céu nesse momento, Senhor. O Senhor me dá autoridade nesse momento para dizer que esse lugar será uma casa de recuperação, que esse lugar será um aprisco, que esse lugar será uma estalagem onde pessoas feridas, pastor Ednilson, escute o que eu estou dizendo, esse lugar será uma estalagem onde pessoas feridas, maltratadas pela vida, pelo formalismo, pelo legalismo, chegarão aqui e elas terão as suas feridas atadas. Aqui sempre terá unguento, aqui sempre terá pão para alimentar, aqui terá sempre água para saciar a sede, aqui sempre terá o vinho para alegrar os corações. Pai, esse lugar é um lugar aonde haverá reencontros extraordinários. Eu sinto a tua graça nesse lugar. Eu sinto a tua graça nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão que está nesta noite aqui, que ficou até agora ouvindo a tua palavra. Que o Senhor produza os frutos necessários. Que o Senhor os alimente, Senhor, com aquilo que foi dito. Que cada um, Senhor, tome posse daquilo que entendeu necessário para a sua vida. Que o Senhor encha os corações, que desse lugar o Senhor instrumentalize profetas, sacerdotes,
reis, pessoas com unção de reis, que pessoas que sairão daqui chegarão em lugares em que elas dominarão. Elas vão colocar a planta dos seus pés e o lugar será abençoado. Meu Deus, eu sinto algo tão lindo, tão extraordinário aqui nessa noite. Eu sinto que algo novo está acontecendo aqui, Jesus. Enche esse lugar da tua glória, envolve. Que tudo aquilo que seja pregado aqui, Senhor, seja em conformidade, Senhor, com a tua palavra. Que nenhum tio que seja pregado nesse púlpito desvirtue da essência da tua palavra. Mantém homens verdadeiros, homens sinceros neste lugar, pessoas que estejam apoiando essa obra, que sejam instrumentos seus neste lugar. Levanta profetas nesse lugar, Senhor. Unge pessoas, que as crianças desta igreja, Senhor, cresçam instruídas pela tua palavra e que se transformem em homens que mudem essa geração. Levante adoradoras nesse lugar, mulheres, colunas, que se ponham em oração por essa obra, e que enquanto elas orem, enquanto elas busquem a tua presença, a tua igreja seja fortalecida, que toda intenção maligna que tente se levantar contra essa obra caia por terra, e que o Senhor continue mantendo firme e acesa a chama do teu Espírito, que como foi encenado aqui, Senhor, que a chama arda continuamente nesse altar, que o fogo do céu seja derramado, inflamando as pessoas aqui. Pai, no nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Se você puder, irmão, levante-se, aplauda o Senhor, dilate o seu pulmão e dê um glória a Deus, porque o Senhor é merecedor, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.